Olá pessoal, sou o Scratch Bolado, aqui em um novo vídeo bolado. Nesse vídeo iremos falar sobre dois filmes, A Era do Gelo, o Big Bang e A Era do Gelo, As Aventuras de Book. Primeiro irei fazer uma crítica de A Era do Gelo 5 e depois um complemento do vídeo que eu já fiz de As Aventuras de Book no canal. Sim, é um complemento apenas, com coisas que não falei naquele vídeo, sendo a principal coisa uma comparação desse filme com o quinto filme, e qual é o pior. Então, se ainda não viram o vídeo do filme do Book, vejam, e se ainda não viram os 4 primeiros vídeos da Super Saga A Era do Gelo, vejam também, ambos estão na descrição. Vamos lá então falar sobre dois filmes desastrosos. Porque A Era do Gelo, o Big Bang, de 2016, é ruim. Olha, eu confesso que ainda acho o filme assistível, porque né, é um filme de A Era do Gelo, minha franquia favorita, e por alguns bons pontos que dá pra resgatar. Mas isso não muda que o filme tem muitos problemas. Vamos lá falar sobre eles. Os personagens. O Manny simplesmente parece outro personagem aqui. Parece que ele não aprendeu nada com o quarto filme. Caso não lembrem, no quarto filme ele aprende justamente que precisa parar de ser super protetor com a Amora, porque ela não é mais uma criança, e até permite que ela dê um rolê por onde ela quiser. Mas aqui, o cara simplesmente não quer que ela vá embora com o noivo de jeito nenhum, ao ponto de até agir com psicopatia. Não estou exagerando, a própria Ellie fala que ele parece um psicopata no momento. Basicamente o filme todo ele é chato, porque fica reclamando sem parar do Julian que, apesar de ser chato, é um cara totalmente inocente. Tipo, dá pra entender o porquê do Manny não querer que ela vá embora, porque ele ama muito ela, mas poderiam representar isso de uma forma muito melhor. Por exemplo, que ele escondesse seus sentimentos, que só por dentro ele não esteja querendo, mas por fora finge que está tudo bem e que ela pode ir embora, mas não. Os únicos momentos em que ele está legalzinho é quando está junto do Sid e do Diego, e no final, quando finalmente deixa sua filha decidir o que fazer. Mas, isso não compensa a atitude que ele teve durante o resto do filme, não mesmo. Enfim, o Manny foi totalmente flanderizado aqui, o que é muito triste porque, depois do Scrat, ele é meu personagem favorito da franquia. O Diego até que tá aceitável no filme, é um dos poucos que não parecem ter mudado a personalidade. Mas, a importância dele no filme é muito pouca. Diferente dos outros filmes, onde ele era super importante, aqui ele não serve pra quase nada e aparece relativamente pouco, o que já faz ele não ser tão bom quanto nos filmes anteriores. Sério, ele só serve de verdade pra falar sobre ter filhos com a Shira, mas nem isso fizeram direito, porque essa conversa dele só acontece no início e no final. Se o Diego não serve pra quase nada, nem preciso falar da Shira, né? Totalmente inútil. Muito bizarro isso, considerando que ele é um dos protagonistas da franquia. O Sid é outro que ficou meio chato. Simplesmente do nada ele fica implorando por uma namorada, sendo que nos outros filmes ele nem tava se importando com isso. Apesar de aparecer bem mais que o Diego, ele também não serve pra muita coisa no filme, diferente dos anteriores. Só serviu pra ser um alívio cômico mesmo, e quando poderia servir pra algo a mais com sua relação com a Brock, foi totalmente mal explorado. E bem, se ele só serve pra alívio cômico, significa que ele foi flanderizado também. Ele só é legal quando está junto da Brock, com o Manny e o Diego, e em alguns pequenos momentos engraçadinhos, como os mamilos queimados, kkkk. Mano, até a Ellie tá fora de si no filme, sério. Nós vemos no filme anterior como ela entende muito bem a Amora, e desde sempre apoiou que ela fosse livre. Já aqui, ela também ficou chata, ainda mais por apoiar o Manny naquela ideia idiota. Ela até coloca uma alta pressão desnecessária na Amora naquela cena, não acho que faria isso. A Amora também tá chata, mas, por incrível que pareça, ela tem razão. Isso mesmo. Mano, ela já é adulta, ela que deve decidir se vai viver sozinha com Julian ou não, e não seus pais. Manny e Ellie foram piorados ao ponto de fazer que a Amora seja a correta da história. Mas ainda assim ela é meio chata. O Julian, meu Deus do céu, pense num personagem desnecessário e mal introduzido. O filme quer que você goste dele, sendo que apresenta ele do nada na história, já sendo o namorado da Amora, sem explicar como aconteceu ou algo do tipo, o que te deixa confuso. E se não fosse o bastante, o Julian se mostra muito chato e desinteressante já em sua primeira cena. Por conta dessas coisas, ele acabou sendo um personagem que quase ninguém se importou, inclusive eu. Mas, pelo muito menos, ele só é chato pela personalidade extrovertida exagerada mesmo, porque ele é um cara bem inocente e gente boa, e assim como a Amora, tem razão. Outra coisa que não te faz gostar muito dele é que parece que fizeram ele pra substituir o Lois, que é um personagem muito melhor que ele. Por falar no Lois, ele virou literalmente um figurante no filme, e é como se ele nunca tivesse existido pra Mora. O Crash e a Dee estão chatos nesse filme. Não servem pra absolutamente nada além de um alívio cômico fracassado e irritante.
Nem sequer pra interagirem muito com o book que servem. Mano, até o book, que era hilário no terceiro, ficou um pouco chato. O humor maluco dele simplesmente não funcionou nesse filme, em muitos momentos pareceu forçado. Mas, pelo menos, naquela cena onde ele canta Fígaro ele está hilário. Sério, essa cena é a minha favorita do filme, é muito divertida. Como é a cena de introdução dele, você pensa que ele continuaria hilário daquele jeito no resto do filme, mas não continuou, o que é muito decepcionante. Mas eu estaria mentindo se falasse que não há cenas engraçadas dele, assim algumas durante o filme, mas, se só algumas funcionam entre muitas, significa que algo deu errado. Os Dino Aves fazem ele não ser tão legal por causa da perseguição chata, e a importância dele no filme foi exagerada, ele não deveria ser o salvador do mundo, e sim alguém que ajuda os outros com suas maluquices. Enfim, o principal problema eu já expliquei antes, ele não está no mundo perdido. Ele sinceramente deve ser mantido lá. A vovó é outra que só serve para alívio cômico e nada mais, e mesmo assim não chega nem perto de como ela era no quarto filme. Mas confesso que a relação dela com Ted é engraçadinha. Por falar no Ted, até acho ele um pouco divertido, mas pela dublagem do Guilherme Briggs mesmo, que é bem engraçada, como sempre. Na verdade, o que faz os personagens não serem tão insuportáveis é a dublagem, por continuar sendo a mesma. Os Dino Aves são vilões super estúpidos, e que o filme seja autoconsciente disso não vai fazer eles serem legais. Mas o Roger até é engraçadinho por sua dublagem, pelo menos. Agora. Não. Eu simplesmente odeio muito o filho de uma do Sangrama. Vai tomar no meio do seu Você é chato pra Nunca tinha visto um personagem tão Esse personagem não tem nenhuma de boa. É com certeza o pior personagem de A Era do Gelo. Vai se sua lhama desgraçada, eu quero que você morra da forma mais dolorosa e lenta possível, e que queime no inferno pra eternidade. Você merece e não tá sabendo pedir. Enfim galera, espero que tenham entendido que eu não gosto do Sangrama. Mas enfim, vamos falar agora dos dois únicos personagens realmente bons nesse filme, pelo menos pra mim. A Brooke. Ela é muito carismática e divertida, a química dela com o Sid é bem engraçada, pelo menos nas cenas, junto com ela o Sid é até legal. O problema é que ela aparece bem pouco e bem tarde no filme, então nem preciso dizer que foi muito mal explorada. Ainda assim, gostei muito dela. E é claro, o Scrat. Acontece que o Scrat é um personagem muito difícil de ficar ruim, porque ele já é bem definido na franquia desde o primeiro filme. Também acho hilário que ele consiga fazer uma bagunça no espaço apenas perseguindo a nós. Mas, tenho que concordar que esse é o filme em que ele é menos bom. Tipo, se fosse pra dar uma nota pro Scrat nos filmes, nos 4 primeiros eu daria 10, e no 5º filme eu daria 7. Sim, não é bom como anteriormente e poderia ser bem melhor, mas ainda é bom. Enfim, em maioria, os personagens do filme são medíocres ou ruins, infelizmente. A história. Simplesmente um desastre. Foge muito do que esperamos de um filme de A Era do Gelo. Sério, há muitas subtramas no filme, e nenhuma conseguiu ser boa, muito pelo contrário, a alta quantidade de subtramas e personagens deixam o filme uma bagunça. Mas enfim, eu costumo gostar de filmes de desastre, literalmente. Ou seja, acho filmes de tsunamis, de fim do mundo, de apocalipse, e por aí vai bem divertidos. Lembro que em 2016 estava bem ansioso pro filme porque, além de que A Era do Gelo, também era um filme sobre meteoros que estão caindo na Terra. Ou seja, o filme poderia, pelo menos, compensar tendo cenas de destruição divertidas. Mas, isso aconteceu? Não. Nem isso. Além de que as cenas com meteoros caindo serem bem poucas, elas não são tão boas assim. Nem sequer na maior proposta o filme consegue ser bom. E claro, a coisa mais criticada desse filme é o quanto ele foi longe demais. Tipo, já estava muito bizarro o Scrat separar os continentes, mas aqui, meu Deus, passaram um pouco dos limites. Existe muita tecnologia, o Scrat viaja pelo espaço, forma o sistema solar, envia meteoros para a Terra, há cristais que te deixam com vida eterna, os animais conseguem desviar um asteroide de atingir a Terra e o Scrat destrói toda a vida de Marte, além de, é claro, ter a presença de alienígenas. Apesar de particularmente achar hilário o Scrat fazer tais feitos, é inegável que, se você comparar esse filme com os anteriores, principalmente o primeiro, você percebe que isso foge muito da proposta e essência original de A Era do Gelo. Tipo, a franquia sempre foi absurda, mas isso aqui é passar os limites do absurdo. Quer dizer, isso não vale muito pro Scrat, e irei explicar mais tarde. Sem contar que o filme em vários momentos faz referências a coisas da atualidade de uma forma exagerada, o pior exemplo disso é quando Crash e Eddie dizem Exiter. Isso mesmo, Exiter. Enfim, a história desse filme é uma completa bagunça. Eu já expliquei os prováveis motivos da franquia ter chegado a esse ponto no vídeo da decadência de A Era do Gelo, então não vou repetir. Agora, vamos falar das duas melhores coisas do filme. A trilha sonora. É muito boa, principalmente nas cenas de ação.
A trilha nas cenas dos meteoros caindo são muito boas, apesar das cenas em si nem tanto. As trilhas da primeira chuva de meteoros e deles desviando os meteoros da Terra são muito épicas. Mas, há um óbvio problema com a trilha sonora desse filme. Não repete as trilhas das continuações anteriores. Sim, por algum motivo o John Powell não fez as trilhas desse filme, e sim o John Debney. Por isso, a trilha sonora desse filme é completamente nova e diferente, e, apesar de isso ser por uma parte bom, também é ruim, porque eu já estava acostumado com as trilhas sonoras do John Powell na franquia, e do nada muda completamente. Mas, há um momento em que repetem sim a trilha, e foi bem inesperado, eles repetiram a trilha da caverna no primeiro filme, sim, isso mesmo. Apesar da cena escolhida para isso não ser a mais adequada para isso, confesso que foi emocionante ouvir essa trilha sonora depois de tanto tempo. Enfim, a trilha sonora do filme é muito boa, mas é a menos boa da franquia. Agora em relação às canções, a canção My Superstar é muito boa e contagiante, é ótimo ouvir ela com aqueles créditos bem bonitos, mas sei lá, não combina tanto com a Era do Gelo. Agora vou falar de uma música que, apesar de não estar no filme, eu considero porque foi usada em cada comercial, trailer e promoção do filme. É a música Can't Hold Us. Sério, essa virou uma das minhas músicas favoritas. É muito, muito épica. Essa música é a maior responsável de eu gostar tanto dos trailers, por alguma razão ela combina muito. Pelo menos isso o filme trouxe de bom pra mim, e nem foi o filme em si, e sim a divulgação. Finalmente, vamos falar da animação. É indiscutível que a animação do filme é maravilhosa. É a melhor tecnicamente dos filmes. Os visuais também são muito bons, sério, apesar de eu não achar Zootopia uma ideia tão legal assim, tem um visual extremamente lindo. O espaço nas cenas dos Krat também é incrivelmente bem feito. Mas, acho que vocês lembram que eu disse que falhou em alguns momentos no vídeo da decadência. Bem, não exatamente, eu não expliquei direito. Só na cena da floresta e na cena da fogueira a animação dos personagens pareceu ligeiramente pior em alguns momentos, mas acho que é mais algo comigo mesmo. Mas um problema que encontro na animação é sobre as expressões e movimentos dos personagens. Em alguns momentos os personagens agem de forma bem mais cartunesca do que deveriam agir. Por exemplo, essa infame cena do Mami. Isso não é muito bom porque os únicos que funcionam sendo cartunescos é o Book e os Krat. Mas enfim, tirando isso, pelo menos na animação, o filme não peca. Enfim, A Era do Gelo, o Big Bang é um filme ruim, com uma péssima execução. Eu entendo o que queriam fazer nesse filme, queriam levar os personagens a aventuras cada vez mais grandes, mas infelizmente não deu certo. Eu não diria que isso é culpa dos diretores ou produtores, o problema é a história do filme mesmo, que já estava predestinada a fracassar. Como já disse, ainda assim é assistível, mas só pelo carinho que eu tenho pela franquia e por ser da Blue Sky. Porque A Era do Gelo, As Aventuras de Book, de 2022, é melhor que o quinto filme. Primeiro, vamos falar do que o quinto filme é melhor. Primeiro, a animação, que é inegável que é extremamente superior, até cego reconhece isso. Segundo, é um filme que foi feito pela Blue Sky Studios, meu estúdio favorito, então tenho mais carinho por esse filme por causa disso, sem contar que dá uma sensação de algo da franquia, muito maior do que As Aventuras de Book. Terceiro, a dublagem, mais especificamente a versão original. Enquanto no novo filme mudaram todas as vozes, exceto a do Book, no quinto filme pelo menos temos os atores originais da franquia ainda. Quarto, como é um filme com um orçamento muito maior, as cenas de ação, de movimento e expressões dos personagens são muito superiores. Quinto, é um filme que, cronologicamente falando, não é tão confuso assim, porque não sumiram com vários personagens do nada. Sexto, não é um filme exclusivo para streaming, então não é tão limitado, deu pra assistir no cinema e teve uma melhor divulgação. Sétimo, ainda temos os interessantes desenhos nos créditos. E por último e mais importante, o quinto filme tem a presença dos Krat, meu personagem favorito, e o filme do Book que não. Como podem ver, o Big Bang consegue ser melhor em muitas coisas. Ué, então como As Aventuras de Book consegue ser um filme melhor? Simples, porque o filme é melhor que o quinto nas três coisas mais importantes para um filme ser bom. Na história, nos personagens e na trilha sonora. Sobre os personagens, uma coisa que vi muitas pessoas reclamando é que os personagens supostamente pioraram no filme, e não são mais os mesmos. Se você comparar com os 4 primeiros filmes, realmente os personagens estão bem inferiores, ou seja, piores em comparação. Mas, temos que lembrar da existência do quinto filme, que piorou muito, muito os personagens, principalmente o Manny. Enquanto no quinto filme o Manny virou um louco chato, aqui ele parece mais com o Manny do primeiro filme mesmo, totalmente mal-humorado e rabugento, então ele é melhor nesse filme. Em relação ao Diego e ao Sid, acho que estão empatados com o quinto filme mesmo, ou seja, não muda muita coisa.
A Ellie está melhor aqui também, pela relação com os gambás. E claro, o Crash, o Eddie e o Book também estão melhores. Os gambás porque né, pelo menos serviram pra algo além de alívio cômico barato, tiveram desenvolvimento, e o Book tá melhor porque o humor dele não tá tão forçado quanto no quinto e as piadas parecem um pouco mais naturais, além de ter um arco de personagem mais interessante. Agora vamos falar sobre coisas que as pessoas interpretaram errado do filme. Primeiro, umas pessoas dizem que o Book não deveria querer uma família, porque supostamente ele gostava de ficar sozinho no terceiro filme. Sim, disseram isso. O Book nunca gostou de ser solitário, ele mesmo admite de forma triste que se sente muito sozinho na cena do gás de riso do terceiro filme. Outras cenas que demonstram isso é quando ele diz que esqueceu como é ter uma família no terceiro, e ainda resolve se juntar ao bando, só ficando no mundo perdido por causa do Rudy. E no quinto filme ele diz que espaço tem gosto de solidão de uma forma triste, além de ter ficado com o bando no final. Enfim, quem diz que o Book deveria estar sozinho não sabe do que tá falando. Outra coisa que vi uns dizendo é que o Book não deveria ser tratado como um super-herói porque ele era egoísta no terceiro filme. Sim, egoísta. Meu irmão, sinceramente, não sei de onde tiraram que o Book era egoísta. Na primeira aparição dele ele já salvou os protagonistas dos dinossauros como um verdadeiro super-herói e ainda por cima aceitou ajudar eles a encontrar o Sid, sem nada em troca. Ele é quem mais protege o bando no mundo perdido também. E o principal, ele foi o maior responsável do mundo todo ser salvo de acabar por um asteroide no quinto filme. Se tudo isso não faz dele um super-herói segundo umas pessoas, elas só são ignorantes mesmo, e não sabem do que estão falando. O desenvolvimento do Crash e do Eddie não foi bem executado, pareceu até bem do nada na verdade, mas ainda assim dou créditos para esse desenvolvimento porque, pelo muito menos, eles quiseram desenvolver esses personagens, diferente do quarto e do quinto que nem sequer tentaram e só serviam para alívio cômico. Em relação a Z, apesar de eu ter gostado dela, confesso que ela realmente é uma personagem meio desnecessária, e não foi introduzida de uma boa forma no filme também. Uma coisa meio irônica desse filme é que eles tentaram fazer os personagens serem iguais aos dos 3 primeiros filmes. Provavelmente eles viram todas as críticas das pessoas, dizendo que no quarto e no quinto haviam muitos personagens em quantidade exagerada. Então decidiram que só personagens dos 3 primeiros filmes apareceriam aqui. Sério, dá pra perceber que tentaram fazer os personagens serem iguais aos 3 primeiros filmes. Por exemplo, o Diego odiando os gambás e querendo matar eles, igual ao segundo filme. O Manny e o Diego achando o Sid muito chato e zoando muitas vezes ele. O que acontece muito nos 3 primeiros filmes e não acontece tanto assim nos filmes seguintes. O Crash e o Eddie são muito mais baseados no segundo e no terceiro do que no quarto e no quinto também, assim como o Book, que se basearam totalmente no terceiro, exceto pela abobrita kkk. Mano, do que adianta tentar trazer a franquia para as raízes, se os protagonistas desse filme nunca foram protagonistas antes, e os que foram protagonistas aparecem por muito pouco tempo. Isso faz o filme se afastar dos 3 primeiros na verdade. Vamos combinar que o Crash e o Eddie não funcionam bem como protagonistas também, o que piora tudo. Ah, mas pelo menos se passa depois do terceiro, pra compensar um pouco, né? Não. O filme se passa depois do quinto mesmo, e ignorou todos os personagens que apareceram no quarto e no quinto, exceto uma abóbora e o Capitão Entranha em um desenho. Isso foi um tiro pela culatra porque provavelmente pensaram que as pessoas gostariam disso, mas odiaram. E mesmo se fosse depois do terceiro filme, não justificaria a ausência da Amora, muito pelo contrário, seria bizarro por ela ser uma bebê. Enfim, os personagens do filme não são bons, mas são pelo menos um pouco melhores que os do quinto. A história. Mano, só não ver quem não quer que a história de As Aventuras de Book, apesar de ser muito medíocre, é melhor que a do quinto filme, que é uma completa bagunça. O quinto filme é uma grande mistura de histórias, com vários personagens tendo seu cada arco, e nenhum deles funciona. Se isso já não fosse suficiente, a história principal do filme é muito absurda, envolve tecnologia, meteoros e cristais magnéticos, coisa que não combina nada com a franquia e foge muito da essência original de A Era do Gelo. Já em As Aventuras de Book, bem, é resumidamente o Book, junto com o Crash e Eddie, tendo que salvar o mundo perdido de ser dominado por um dinossauro que assistiu todos os vídeos do canal Você Sabia? Sim, é uma história muito genérica e medíocre, mas nem preciso dizer qual das duas histórias realmente parece mais de um filme de A Era do Gelo, né? Esse filme só não tem tanto o sentimento da franquia por não ser feito pela Blue Sky mesmo, porque em questão de roteiro é mais A Era do Gelo que o quinto filme. Mas enfim, um grande problema do filme é que ele não sabe o que quer ser. Tipo, apesar do filme ser um spin-off, no início realmente parece mais um Era do Gelo 6, por ser bem focado no bando. Mano, são 15 minutos focando neles, e o filme começa contando a história de todo o bando, focando muito no Manny, Sid e Diego, com o Crash, Eddie e Book sendo citados bem brevemente. Isso é ainda pior quando o filme só dura 1 hora e 15 minutos sem os créditos e o suposto personagem principal só aparece pela primeira vez aos 19 minutos do filme.
Ou seja, é como se o filme tivesse se tornado em um spin-off depois dos primeiros 15 minutos mesmo. Antes disso parecia mais uma continuação que tava dando mais foco no Crash e Eddie por algum motivo. Por conta disso, muitos confundem o filme com a Era do Gelo 6. Outra coisa que faz o filme melhor que o quinto é a carga emocional e nostálgica que tem, mais especificamente por conta de 3 cenas. Primeiro, a cena inicial, que resume de forma linda e nostálgica a franquia. Segundo, a continuação do flashback da Ellie, que além de trazer nostalgia do segundo filme, também é um ótimo complemento pro flashback do segundo. E terceiro, toda a cena final, com uma doce mensagem e um bonito encerramento. A única parte um pouco emocionante e nostálgica do quinto filme é o casamento da Amora, mas com quase todo o mérito pra maravilhosa trilha sonora do primeiro filme mesmo. Mas, sabe por que foi um grande erro a ausência de personagens do quarto e do quinto? Porque se eles fossem mencionados a mensagem do filme funcionaria ainda mais. Pra quem não lembra, a mensagem do filme é que, não importa a distância, todos serão sempre uma grande família. Ou seja, a Ellie poderia falar no prólogo que a Shira, a Brooke, a vovó, a Amora e o Julian estão distantes no momento, mas ainda assim são da família. Sério, nem precisaria chamar alguém pra dublar esses personagens, só desenhar naquela parede mesmo e pronto, e claro, eles seriam mencionados de vez em quando no filme. É isso, a mensagem do filme acaba sendo bem irônica por conta de fingirem que esses personagens não existem. Em relação com a trilha sonora, já falei os motivos dela ser melhor no vídeo anterior, mas é principalmente porque reutiliza trilhas do 2, do 3 e do 4, enquanto o 5 não. É isso, apesar de As Aventuras de Book ser melhor que o quinto filme, é bem por pouco, tanto que a diferença entre a nota de ambos é apenas de meio ponto. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se gostaram deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. O próximo vídeo será sobre os curtas e especiais, e os 2 restantes sobre vários tópicos. Até mais. Awesome! Bucky! Eddie! Crash! Oh!